a censura, a crítica, que por acaso está sempre na ponta da língua da maior parte de nós, não é? Eu hoje à tarde recebi uma chamada muito curiosa, até do estrangeiro. A pessoa colocava uma questão a propósito de um familiar, e a certa altura dizia: eu já me pensei se não seria morada aberta. Isso é frequente ouvir aí essas coisas, esses ditos, não é? A morada aberta. É claro que isto tem a ver, de alguma forma, com uma confusão que se estabeleceu, já há muitos anos esta parte, de que os chamados médiuns, não é? Eram identificados como bruxos ou feiticeiros ou adivinhos ou outra coisa desse género ao longo dos séculos, milénios, podemos mesmo dizer. Mas convencionou-se que essas pessoas que tinham alguma faculdade, que Paulo chama na primeira epístola aos Coríntios os dons que Deus dá ao homem, ou Marcos, no capítulo 16, refere que eis os milagres que acompanharão aqueles que acreditarem. As duas significações, que sobre a forma de capacidades ou sobre a forma de dons, aparecem aqui realmente essas possibilidades que os seres humanos, alguns, têm de se comunicar com o mundo espiritual. Nem isso é nada de estranhar, porque os cristãos, no lugar de deixarem que as coisas entrem num ouvido sob forma de determinadas intenções e continuem ali mais ou menos arquivados, deviam pensar, deviam refletir, raciocinar. E se conhecem o Evangelho, não é? O Evangelho é, por assim dizer, o livro mais importante das religiões cristãs. Claro que as religiões muçulmanas, budistas, hinduístas têm também os seus livros principais. Mas para os cristãos, sem dúvida nenhuma, que é a vida de Jesus, que pontifica, acrescentada com algumas cartas que os apóstolos escreveram, nas chamadas epístolas, ou também sobre a vida e a obra e o trabalho dos apóstolos, que estão, de facto, resumidos nos Atos dos Apóstolos, que mostram muita coisa dessa área da mediunidade. Mas pegando no Evangelho, segundo os evangelistas, mas que foi aquilo que Jesus ensinou, Jesus falou muitas vezes mesmo, com os espíritos. E falou de várias formas. Quando Jesus foi ao Jordão para se batizar, porque João Batista era já anunciado no Antigo Testamento que viria adiante do Senhor para preparar os caminhos, não é? João Batista preparava os caminhos batizando com aquilo que ele chamava com a água, mas afirmando que viria aquele que batizaria pelo poder do Espírito e a quem ele não tinha sequer capacidade para beijar as sandálias. Então, Jesus, para que não contrariasse, para as pessoas não pensassem que ele contrariava aquilo que eram os ensinamentos lógicos do judaísmo, foi ao Jordão para se fazer batizar. Isto é, para ser conhecido publicamente como aderente a uma filosofia que João o Batista, João o que batizava, pregava, anunciando a vinda do Messias. Mas durante essa cena do batismo do Jordão, contam os textos que a certa altura se ouviu uma voz, não produzida por seres humanos, mas uma voz que dizia: eis o meu filho muito amado, em quem pus toda a minha complacência, escutai-o. Era uma voz direta. Há muitas pessoas que às vezes têm a sensação de ouvir passos, de ouvir pessoas a falar, de ouvir pessoas a chamar. Aquilo que aconteceu na Cova da Iria, como já temos falado profusamente, duas das crianças ouviram. Duas das crianças viram. Uma delas viu e ouviu, é o caso da Lúcia. E, portanto, o ouvir essas vozes do além, as vozes dos espíritos, era uma coisa que podia ser ouvida só por alguns, mas naquilo que é considerado hoje, até pela doutrina espírita nos ensina, a clareaudiência, isto é, toda a gente ouvia claramente. O caso, naquela cena do batismo no Jordão, é que toda a gente ouviu a voz que vinha do céu. Depois foi mais ou menos
materializada com a pomba, não é? A pomba que era o Espírito Santo, que desceu dos céus, que fez, aconteceu. Mas tudo isso foram convenções que se procuraram estabelecer para, de alguma forma, impor ao povo determinada orientação de crença. Mas é verdade que Jesus falou com os espíritos. Aliás, a cena de Gadara, quando Jesus ia passar com os apóstolos e deixou um louco, aquilo que o Evangelho chama endemoinhado, quer dizer, uma pessoa que estava subjugada pelo demónio, entendendo o demónio como espírito das trevas, uma vez que na altura o demónio era qualquer espírito ou gênio, mas aquele homem que desceu louco pelo morro abaixo em direção a Jesus, clamando: quem és tu, Jesus de Nazaré? E Jesus responde: e tu quem és? E tu quem és? E o louco diz: eu sou legião. A cena que depois passa ao conhecimento dos cristãos, não é? Acaba por dizer que mais de 2.000 porcos que pastavam na zona se precipitaram no mar. Claro que os porcos são loucos por água, para beber, mas por isso é que são porcos, não foi para tomar banho, é água para beber. E então, a referência, porque Jesus depois foi perseguido e foi expulso daquela região. E porquê? Porque os 2.000 porcos eram de várias varas, que pertenciam a vários proprietários. E realmente, quer dizer, Jesus não mandou os porcos para o mar. Eu sou legião. E quando Jesus os invetivou, eles disseram: não nos expulses, manda-nos ao menos para aquela vara de porcos. Quer dizer, os animais também podem ser perturbados pelos espíritos? Podem. Agora, não vamos cair no ridículo de dizer que os animais são médiuns. Os animais são médiuns. Mas têm sensibilidade. O que é a sensibilidade? É aquilo que chama para o ser humano a mediunidade. Porque a mediunidade pressupõe conhecimentos racionais, pressupõe intelectualidade, pressupõe o exercício da inteligência. E os animais não a têm. Por isso é que são animais irracionais. A catalogação é científica, não é dos espíritas. Nós não catalogamos os animais como sendo assim, como sendo assado. São animais que ainda não vivem o raciocínio, que ainda não exercem a razão. E, portanto, há variedíssimos casos de manifestação dos espíritos de várias formas. Eu te ordeno, sai desse homem. Era Jesus. Não dizia assim: eu te ordeno, vai para as profundezas dos infernos. Não, eu te ordeno, sai desse homem. E os espíritos saíam. Espírito surdo e mudo, eu te ordeno, em nome do meu Pai, sai. Há vários casos passados, de facto, na vida de Jesus e depois transmitidos para o papel pelos evangelistas, contando, narrando. Aquilo realmente foi os ensinos e foi a vida de Jesus. Pois bem, essa questão da manifestação dos espíritos é uma coisa que é de todos os tempos. Convinha? Não convinha. Quando Moisés sobe ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, claro que demorou, dizem, mas também não se sabe muito bem o tempo, não sabe muito bem contar, que Moisés esteve lá dois meses e, curiosamente, foi louro e veio branco. Quer dizer, foi com o cabelo castanho, todo bem penteado, etc. Quando chegou, estava o cabelo todo branco, dizem. E também é verdade que Moisés estará desencarnado com 900 anos, dizem. Embora que os anos naquela época, cada ano era o tempo que demorava a Lua a dar a volta à Terra. Hoje sabemos que são 27 dias. 27 dias, algumas horas, por aí fora, ele vai se atrasando, não é? E, portanto, os anos naquela altura eram medidos pelos meses lunares, que têm a ver exatamente com a nossa vida. A Lua, ou as fases da Lua, influenciam a vida na Terra, é uma influência magnética. E, portanto, têm tudo a ver. Não é por acaso que a Lua está aqui presa à volta da Terra e não vai disparada e dar uma volta até Marte. Há toda uma atração que é feita sobre esse astro para a Terra, como há outras luas de outros planetas. Então o que acontece é que talvez não tenham sido 2 meses, talvez tenham sido na época 2 anos, porque era cada mês o seu ano. O que é facto é quando Moisés subiu ao Sinai para trazer as tábuas da lei, que é tão somente um conjunto de 10 normas, de 10 mandamentos, que todos conhecem, não é? Todos conhecem.
Se a gente perguntar assim, então digam lá, quais são? Muita gente não se lembra, só se lembra amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo com você mesmo, e depois começa, e a gente já não sabe todos. Mas é verdade que quando ele chegou, o povo imitava-o. Isto é, o povo procurava também falar com os espíritos. Ele subiu ao monte para falar com o grande espírito. Depois aquilo alterou-se tudo, aquilo foi Deus que falou diretamente com Moisés, etc. Os índios também, quando chega a altura de partirem, de morrerem, também sobem ao monte, levam uma manta que serviu de agasalho toda a vida, estendem a manta no cimo do morro e partem. Morrem santamente ali, porque têm a percepção do fim da vida que se aproxima. Pois bem, mas já subiu ao monte para falar com o grande espírito. Mas foi Deus. Porque é que vem esta ideia do Deus? A ideia do Deus vem porque, em todo o Antigo Testamento falavam assim. As pessoas a quem os espíritos apareciam ficavam surpreendidas e muitas vezes em pânico, porque não entendiam o que é que estava a passar. Muitas olhavam no chão e ficavam a olhar, Senhor, Senhor, Senhor. Mas há um dado muito curioso, é porque aparece inicialmente na Bíblia a dizer que quem aparecia na linguagem aramaica era Elohim. Elohim, 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 Elohim. Quando vão a saber o que era essa conversa de Elohim, chegaram à conclusão que Elohim queria dizer deuses. Porque é uma palavra plural. É uma palavra, no judaísmo, é uma palavra que quer dizer deuses, não quer dizer Deus. E depois vem aquela grande dúvida sobre, mas só há um Deus. Como é que os antigos diziam deuses, Elohim? Então alteraram a história e passaram a chamar Yahvé, ou Jeová. Jeová é o singular de Elohim, é Deus, Deus com letra grande. Agora, tudo isso tem sido criado, mais ou menos, uma filosofia para nos convencer a nós, a seguir determinadas orientações que convinha seguíssemos àqueles que mandavam. Mas é evidente que essa história depois deu origem a quê? Deu origem a que o povo, quando Moisés subiu para falar com o grande Deus, com o grande Espírito, as pessoas cá em baixo também fossem imitar. E então começaram também a falar com os grandes espíritos. Claro que ainda não sabiam aquilo que veio depois a ser concretizado, que era, importa saber se os espíritos são de Deus. Para eles eram os espíritos, o que dissessem estava tudo bem. E nós vemos, por exemplo, muitas pessoas irem consultar essas senhoras curiosas, que não têm dignidade nenhuma, não é? E de repente dizem aquilo que lhes convém dizer e dizem que as pessoas gostam de ouvir e ficam todas ali de boca aberta. São os grandes espíritos, já vês? Não tem nenhum fundo de verdade ou não tem nenhum sentido profundo da orientação para as pessoas. Mas cada um vai àquilo onde quiser, porque importa saber se os espíritos são de Deus. E como é que a gente consegue saber se os espíritos são de Deus? Pelos frutos se conhece a árvore. Pelos frutos se conhece a árvore. Um espírito iluminado não pode vir dizer assim, é isto, aquilo e aquilo outro, vais tomar uns banhos de sal, uns banhos de não sei quê, uns banhos de não sei quantos, e passa para cá. Aliás, hoje mesmo uma pessoa dizia, nós fomos a uma senhora e tal, e cada vez que mandava um banho eram 30 euros. Bolas, era mais fácil ir ao rio, que a água era de borla. Mas as pessoas às vezes gostam de ser enganadas. Toma mais um banho. Havia uma criatura aí que mandaram tomar uns banhos de sal, não é? Durante 9 dias, e ela tomou não foi 9 meses, mas durante 3 meses apanhou uma alergia ao sal. E o sal. E até disse assim, senhor, tem juízo, os pescadores estão condenados. Passam a vida na água do mar, na água salgada. As pessoas às vezes gostam de ser enganadas. Então a mediunidade, isto é, a faculdade, o dom que algumas pessoas têm de ouvir os espíritos e de falar com eles, é de ser intermediários entre o mundo espiritual e o mundo material, é aquilo que se pode chamar a sensibilidade. E o que é sensibilidade? É assim, é sensível. Eu sou muito sensível. Bem, não é pôr a mão na chapa de um fogão, queima-se, toda a gente se queima. É uma outra sensibilidade que não é do corpo, que é uma sensibilidade da alma. Onde está localizada a angústia, a melancolia, a solidão? Onde é que está? Está no ombro, está no cotovelo? Algumas vezes está no cotovelo. Chama a dor de cotovelo, não é? Aí umas pessoas têm umas dores de cotovelo. Mas onde é que está?
Onde é que está esse ferir da sensibilidade? Onde é que está? Não está no corpo. Não pode estar no corpo. Mas eu levo um pontapé e sinto um pontapé. Isso está no corpo. Mas quem é que sabe se foi um pontapé ou se foi uma machadada? O espírito. É o espírito que sabe, não é o corpo. Aliás, chega um ponto da vida que as pessoas dizem Alzheimer, não é? O Alzheimer, muitas vezes, chamam essa doença, depois há tendência para considerar que tudo é Alzheimer. Eu agora começo-me a esquecer das coisas e tal. Alzheimer. Não sei nada de Alzheimer, pode ser a pessoa já está numa idade avançada, as células estão cansadas. Mas é verdade que há determinadas situações em que há lesões no cérebro, ou em termos do corpo caloso, que divide os dois hemisférios, em que às vezes há ali um corte da ligação da direita para a esquerda, e, por exemplo, a pessoa pensa assim, vou dar um pontapé com a perna direita e dá um murro com a mão esquerda. Porque a ordem que é dada no cérebro e que devia seguir um caminho da direita para a esquerda e depois projetar-se como acontece nos AVCs, em que a pessoa tem um derrame do lado direito e fica paralisado do lado esquerdo. Quer dizer, essa ligação do lado direito para o lado esquerdo às vezes é interrompida e quando chega ali ao corpo caloso volta ali para o outro lado e descontrola completamente os movimentos. E às vezes pode até bloquear a memória ou pode influenciar a memória. Mas é claro que hoje é mais fácil dizer Alzheimer, pronto, toma lá mais um cartucho de medicamentos e toca a andar. Porquê? Porque a gente vive um bocado afastado da realidade daquilo que é espiritual. Quem sente a angústia dos outros, quem sente a dor dos outros, quem sente a tragédia dos outros, é o espírito, não é o corpo. Nós, espíritos, é que aceitamos, ou melhor, que compreendemos a dor dos outros. A tragédia dos outros, somos nós espíritos. Portanto, é essa realidade que é preciso entender. Agora, onde é que nós, espíritos, estamos localizados? Na cabeça, nos cotovelos, nos joelhos, nos pés, onde é que estamos? Nós não estamos dentro do corpo. Nós estamos por fora do corpo. De tal sorte que à noite, quando a gente vai para a cama e o corpo adormece, descansa, nós que estamos à volta, saímos para que o corpo descanse. Porque se nós não sairmos, o corpo não descansa. E há situações em que as pessoas não saem, viram para a direita, viram para a esquerda, enrolam nos cobertores, nos lençóis, para dentro, e no dia seguinte estão mais cansados do que se deitaram. Porquê? Porque nós não estamos fora do corpo, que é preciso estar fora para que o corpo descanse. Se não estivermos fora, o corpo não descansa. E, aliás, se houvesse algum interesse na investigação científica dessa matéria, iam certamente verificar que, por exemplo, durante a noite, no sono, a nossa tensão arterial baixa. A taquicardia, a pulsação baixa. O ritmo de combustão ao nível das células baixa. As pessoas respiram muito mais lentamente. Porque é praticamente a vida animal. Nós estamos fora do corpo. Quando a gente está no corpo, há mais atividades. Ou pelo pensamento, as pessoas não param de pensar. Então nós estamos por fora e não estamos por dentro. Isto quer dizer que se nós, espírito, não estamos dentro do nosso corpo, ninguém pode entrar nele. Nós não entramos, como é que os outros entram? Mas era a ideia que se tinha que os espíritos entravam. As pessoas faziam cobras e lagartos, partiam tudo, davam voltas, não sei o quê. Então os espíritos entravam no corpo. Não entravam nada no corpo, dominam o corpo, como se fosse uma hipnose. E depois de dominar, dão ordem e fazem cobras e lagartos, até podem matar. Portanto, não há mais aquela ideia da incorporação. Eu sou médium de incorporação. É mentira. Não há médiums de incorporação. Porque não há incorporação. Porque os espíritos não entram no corpo de ninguém. Incorporar é entrar dentro do corpo. E ninguém entra dentro do corpo. E daí vem aquela ideia de que se entram, tem a morada aberta, tem o cofre aberto, tem não sei o que aberto. Então é preciso fechá-lo. Eu ainda não era espírita e não seria. Quando uma vez aqui no quartel, um soldado chegou ao pé de mim aflito e disse assim: meu capitão, preciso ir a casa urgentemente. Então o que é que aconteceu? Eu tinha uma chave ao peito porque a minha mãe foi comigo no Espinho para me fecharem a morada. Então fecharam uma morada
e puseram uma voltinha de ouro com uma chave ao peito. Eu fui tomar banho à caserna e tirei a voltinha de ouro e a chave e pus em cima, no balneário. E depois fui lá ver, que esqueci, fui lá ver, já lá não estava. Então a minha morada tem que arranjar uma chave para fechar a morada. Eu na altura não fazia a mesma ideia, mas pronto. A pessoa acreditava naquilo. Rapaz, vai lá embora. Há uns que mataram o avô 4 ou 5 vezes, não é? Para terem a licençazita de nojo, para 3 dias para casa. Então matavam os avós, matavam tudo de uma maneira qualquer. Aquele coitado foi fechar a morada outra vez. E lá foi o homem, lá puseram outra chave ao peito, pronto, já a coisa ficou fechada. Mas não há ninguém que consiga fechar a nossa sensibilidade. Impossível. Pode abrir-se a sensibilidade, isto é, a pessoa pode passar a ser mais sensível. Pode. Uma doença complicada, uma febre muito alta, um parto, uma gravidez difícil, um acidente, uma comoção muito forte, pode desencadear um processo de ultrassensibilidade. E aquela pessoa que não sentia nada, que não ouvia nada, que não sei o quê, começa a ouvir coisas, começa a ver, diz que está maluco, não é? Vai para o psiquiatra, toma lá uma carreira de comprimidos para tomar, que é uma depressão. Depressão. Está debaixo de pressão. Depressão é a pessoa que está debaixo de pressão. Pode ser uma pressão pessoal. A pessoa ter feito uma asneira, cometido alguma coisa de que se arrepende. E aquilo não lhe sai da cabeça e começa a magicar, e a magicar, e a magicar. Contam que eu tinha um familiar muito antigo, já do século XIX, que foram uma ocasião ali à Senhora da Lapa. A Senhora da Lapa, algumas pessoas que já conhecem, não é? Há lá uma pedra que é uma maravilha. As senhoras que queiram saber se o marido, enfim, dá umas voltas ilegais ou não, é fácil. É levá-lo ali para passar naquelas coisas das pedras. Dizem que quem estiver em pecado não passa naquela coisa das pedras. Bom, e contavam que eu tinha um familiar muito amigo que era assim, de gancho, mas desde aquele gancho coso, que lá foram à Senhora da Lapa fazer uma visita, não é? Daquelas coisas passeatas, das romarias. E a mulher, sabia que ele era de gancho, quando lá chegou, disse assim: olha, tu escusas lá aí que tu não passas. Tu és tão mau, tão reles, que de certeza tu não passas. Não passa agora. E foi. Era uma magricelazito. Era uma magricela, passavam 2 ao mesmo tempo, mas não passou. Mas não passou. Mas ali passam gordos e passam magros, passa tudo. Parece que passam sempre à justa, com sobretudo, sem sobretudo. Mas ele não passou. Mas porquê é que ele não passou? Porque aquela coisa que diziam era verdade? Não, porque magicou. Começou a magicar e não passou mesmo. E entrou naquela coisa de cismático e pouco tempo depois desencarnou. Pouco tempo depois desencarnou. Ora, isto é o quê? É uma influência da pessoa, se começou a magicar, eu tenho sido, mas não sei o quê. E começa a interiorizar aquilo, fica debaixo de uma pressão consciencial. Fica em depressão. Mas não é nada disso. É a mulher coitada que está ali, coisa, e o marido todos diz: tu não prestas, tu não fazes, tu não acontece, tu não vales nada, tu não sei o quê, e se tu levantas a coisa, dou-te uma chapada, mas não sei o quê, está debaixo de uma pressão. E a mulher começa a andar desorientada. E nós sabemos que ao longo de muitos anos, houvesse o que houvesse, o homem era sempre que estava com razão, a mulher nunca tinha razão. Portanto, vivia nessa situação em pressão do marido, do companheiro, fosse lá quem fosse. Bom, mas pode ser de alguém que, não sendo visível, continua a pensar. Quando nós, almas, deixarmos de poder contar com o nosso corpo, mas continuamos a pensar, continuamos a sentir, continuamos a odiar, continuamos a amar, continuamos, porque os espíritos é que sentem, que amam, que pensam, que odeiam, que raciocinam. Isso é o espírito. É o espírito, portanto, se nós conseguimos continuar a pensar. Durante muito tempo falou-se que isto era tudo maldrabice, que o pensamento não se transmitia nada, que era tudo mentira. Olha, há 2000 anos que Jesus demonstrou que o pensamento age. Aliás, desde há muitos séculos, que as pessoas foram habituadas a orar, a pedir pelos outros. Às vezes a uma distância, sei lá, a pedir. Era um pedido à distância. Eram pensamentos que se deslocavam à distância até às pessoas doentes. Portanto, o pensamento é uma realidade que Jesus naturalmente provou. É
vou lembrar outra vez, porque já tenho ali falado nesse assunto, não é só dizer assim, eu sou cristão, tenho que conhecer o Evangelho. Eu sou cristão e não conheço nada. E o centurião chegou perto de Jesus e disse, Senhor, o meu servo está a morrer. Aliás, como outra vez chegaram os enviados de Marta e Maria e disseram, Senhor, o teu amigo Lázaro morreu, está a morrer. Então o centurião disse, Senhor, ele está a morrer, o meu servo. E Jesus invariavelmente dizia a mesma coisa. Há muita gente também espírita, que agora também não se lembra dessas coisas, que também não lê, é natural. E Jesus disse para o centurião, muito bem, vamos ao encontro do teu servo. Não precisa, Senhor. Quer dizer, as pessoas vão à missa, não é? Todas muito convictas, muito contritas. Senhor, eu não sou digno que esteja em minha morada, dizer uma palavra, serei salvo. Dizem estas coisas, boca fora, e não entendem. Senhor, não precisas, diz, porque eu não sou digno que tu entres na minha casa. Diz uma palavra, como eu digo aos meus soldados, que confiam em mim. Eu digo, dou-lhes uma ordem, eles confiam em mim, cumpram-na. Diz uma palavra e o meu servo será curado. A tua fé te salvou. Era o pensamento em marcha. E Jesus provou que isso é uma realidade, que o pensamento se desloca. Nos anos 60 do século passado é que a ciência disse, é verdade, pronto, o pensamento desloca-se, projeta-se, transmite-se. Bom, mas já sabia que se transmitia a imagem. Ou melhor, antes da imagem, já sabia que o som se transmitia. Ora, desde quando é que há trovoada? Mas desde quando é que há trovoada? O que é trovoada? Dizem as pessoas, é perigoso. É aquele barulho, bomba, bomba, bomba. É o som a transmitir-se. Portanto, o som, cientificamente, transmite-se. As ondas da rádio, as ondas artesianas, por aí fora. Mas também a imagem. Também a imagem. Se transmite à distância. O que é preciso é um descodificador que capte as imagens emitidas numa determinada frequência, numa determinada vibração. A televisão, que em Portugal surgiu em 1956, mas já nos Estados Unidos, não sei o quê, dos anos 20. Não, foi só em 1956 que nós tivemos acesso a isso. Mas muitos países já tinham isso antigamente. Não era, foi agora. E a imagem é o som e o pensamento, que agora, ou melhor, desde essa altura, os anos 60, que os cientistas disseram é verdade. Curiosamente, porquê? Porque os americanos fizeram uma experiência a propósito da impossibilidade dos submarinos se comunicarem com a superfície. Olha, não vai mais longe, não é? Há determinadas operadoras aqui dentro que não se conseguem fazer chamadas, nem receber. Não consegue, não tem cobertura. Então não havia cobertura no fundo do mar, não havia ligação, não havia forma de comunicação. E é isso que os leva a pensar, se não é desta forma, talvez pelo pensamento. E vão concluir que, de facto, é possível do fundo do mar se comunicar para a superfície pelo pensamento. Só é necessário que haja um instrumento, que pode ser humano, um médium, que capte a mensagem enviada pelo pensamento. Eu estou aqui, leio a mensagem e ter outra pessoa que sintonize comigo, que capte a imagem que eu projeto e diga isto, tal, portanto, descodifique. É uma coisa, uma realidade. Ora, 2000 anos que Jesus fala no pensamento. E ao longo dos séculos, mas tem que ser os cientistas a dizer, porque o resto é tudo balela, o resto é tudo gente atrasada, que não tem cultura nenhuma, mas não sei o quê. Então esta questão da comunicação dos espíritos é tão simples como isto. Nós podemos comunicar à distância uns com os outros? Podemos. Pelo pensamento. O pensamento pode ser mau, pode ser peste, pode ser negativo, pode. E a pessoa sentir-se mal. Não, mas a pessoa até se sente muito bem. Porque o pensamento também pode veicular bons sentimentos, amor, fraternidade, tudo isso. Não, mas a pessoa sentiu-se mal. Então o pensamento não é bom. Não, mas a pessoa sentiu-se bem. Então quem envia o pensamento é uma pessoa boa. E Jesus ensinou isso há 2000 anos. Mas ninguém quis saber porquê. Porque não convinha que as pessoas viessem dizer assim, não, mas Jesus disse. Então, por si, por não proíbe, se Jesus não disse nada, nós é que sabemos o que é que ele disse. E é esta realidade que faz com que a gente possa perceber agora como é que funciona essa coisa dos espíritos. Como é que os espíritos agem sobre as pessoas sensíveis.
Há pessoas que a gente diz assim, não é médium. Ai, eu não quero ser médium. Não adianta. Já é. Então a pessoa vem perturbada, cai por assim, cai assado, não dorme, não descansa, anda descontrolada, fala coisas que não devia falar, diz coisas que não têm nexo. Então é uma perturbação do pensamento, portanto espiritual. Não adianta nada dizer, não quer ser médium. Está bem, pronto, não é médium, sensitivo. Ah, sim, está bem. É sensível, chora muitas vezes, comove-se com as dores dos outros. Ah, comove. Então, muito sensível. Ah, isso sou. É médium. Porque está no meio da dor e do amor. Está no meio intermediário entre a dor e o amor. E daí que o trabalho espiritual é um trabalho de consolo, usando o amor para minorar a dor. Esta é que é a grande realidade. E não vale a pena estar a dizer fecha a morada, tira a morada, fecha assim, fecha assado. Os espíritos podem perturbar a nossa vida? Foi uma pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos. E é curiosa a resposta. Não. De ordinário, nós comandamos. De ordinário, nós comandamos. É claro, se a gente deixar, não é? Inclusivamente até pelo telemóvel, nos comandam, não é? Mas outros espíritos encarnados, não é? Querem falar com a gente, depois toca o telefone. Portanto, é muito natural, que essa ação mental, agora já está tudo trocado, agora já ninguém se preocupa com essas coisas, é fumar umas cigarradas, beber uns copos e pôr umas drogas. Mas quando a gente era jovem, ia, por exemplo, em Fábrica da Barrete, né, ia ao cinema, não é? E era cada barreta, às vezes, que era de caixão à cova. A gente estava lá, o filme não era uma, né? Era uma grande barraca. Então, a gente entretinha-se a desafiar as miúdas. Nós, os miúdos, né? Entretínhamos a desafiar as miúdas. Eu recordo-me, muitas vezes fiz isso. Né? Está sentado nas últimas cadeiras e ver as gatraias, né? Como eu, claro, à frente e tal, e a gente desafiava, olhava para o meio da cabeça. Vais olhar, e a certa altura era um triunfo completo, porque vais olhar, nem sabiam como, nem porquê, mas lá olhavam. É o pensamento a agir. É o pensamento a agir. Os espíritos agem pelo pensamento. Não entram no corpo de ninguém, e isso é treta declarada. Fechar a morada, ou fechar o cofre, ou fechar seja o que for, não adianta. Não adianta, porque essa sensibilidade nós não a cortamos. Não é possível fazer com que a pessoa que é sensível deixe-o ser. Pode ficar completamente paralisada, pode ficar completamente perturbada, descontrolada, deficiente, profunda, etc. Mas sente. Nós é que às vezes não nos apercebemos disso. Pensamos que... Eu tenho dito muitas vezes que as pessoas que estão a morrer... Não é? Era uma obra de caridade que os comentários lamentáveis que têm à volta deixassem de fazer. Eu recordo-me que tive no hospital uma experiência muito curiosa. Numa cama, um senhor com um problema grave de fígado. Parece que era bastante grave mesmo. A mulher passava, ai que vão-me deixar que morrer aqui o meu homem. Ai que o meu homem vai morrer aqui, coisa. Ai que morre para aqui, morre para lá. Até que eu chamei e disse, ande cá. Não acha que é a hora de acabar com isso? Então ele está consciente, ele está a ouvir que a senhora está com a pressa que ele morra. Deixe lá dizer essa conversa. Ai, mas não ligam nada, deixam-no aqui morrer. Procura, mas fazer com que ele tenha mais atenção, haja mais sossego, vai tudo para ali, chorar e chorar e chorar. Ai, que o homem vai morrer, ai, que o homem vai morrer, graças a Deus. Mas às vezes é assim. Só estava a ver que não morria. Portanto, é muito importante que a gente perceba como é que isto funciona. A gente está ali, não, está quase em coma, não houve nada. Houve. Os médicos já vão dizendo que era bom que os pais, quando as crianças estão na barriga da mãe, né, falassem com os filhos. Mas quem é que ouve na barriga da mãe? Não têm ouvidos para ouvir. Estão fechados ali dentro de num coiso de água. Como é que ouvem? Pelo pensamento. Ouvem pelo pensamento. Como se irritam pelo pensamento. Como se irritam com as discussões, com os desvarios, com o descontrole, com a violência. Ai, não sei o quê, foi um trauma que apanhou por causa da violência. Às vezes, oral ou linguística. Mas o que é tudo? Está na barriga, não houve nada. Mas sente a vibração.
Então é bom que a gente perceba que a pessoa pode estar em coma. Pode estar em coma. Lázaro, levanta-te e sai. Lázaro estava em coma. Não tinha morrido, não. Se tivesse morrido, não havia forma de voltar a colocar. Não há milagre, isso é uma coisa contra a lei de Deus. Estava em coma. E a força magnética que Jesus projetou sobre ele fez com que ele despertasse do corpo. É possível que alguém em coma possa despertar bom amor, bons pensamentos, boas vibrações, energia magnética? É possível. Mas como é que é? As pessoas estão ali, poxa, com o raio do homem nunca mais morre, poxa, é uma chatice, mas não sei o quê e tal. E outros estão aflitos. Ai, meu Deus, ai que vai morrer, ai que vai morrer. E o homem desgraçado está a ouvir, porque o Espírito ouve. E, portanto, deveria ser uma obra de caridade, é para acabarem com essa brincadeira dos comentários, deixem-me dizer a palavra correta, estúpidos, que se tem ali junto do leito de morte. Ai, mas vai ser mesmo, demorou 1 ano, demorou 15 dias, demorou 3 semanas. É o tempo que tiver que demorar para pagar até o último centavo. Foi o que Jesus deu a conhecer. Então a questão da perturbação espiritual é uma questão que merece o nosso raciocínio. A pensar. Vamos pensar. Quando a gente tem um problema qualquer, se questiona, como é que eu vou resolver isto? Não digam que há aqui alguém que nunca tenha passado uma situação destas. Como é que eu vou resolver isto? Não, amanhã vou falar com o padre. Não, amanhã vou falar com as finanças. Não, amanhã vou fazer isso. Não, vai já hoje. Não, vai a correr. E as pessoas dizem, não, tem que ir hoje. Depois para e diz assim, mas hoje já está tudo fechado, o que é que eu vou fazer? A gente tem que começar a pensar, a raciocinar sobre as coisas. Há soluções que se nos apresentam na mente que podem ser nossas e podem não ser. Tu não vais conseguir. Poxa! Esta ideia de que eu não vou conseguir é de quem? É minha. Eu quero conseguir. Não, não vais conseguir. Mas eu quero. Mas não vais. Não é minha. O meu pensamento não é meu. Eu até posso dizer assim, esta é que é bestial. Vou fazer desta maneira que vai dar resultado. E ter uma queda brutal, porque nós normalmente queremos sempre as coisas maravilhosas. Nunca queremos as coisas do meio. Nem muito más, nem muito boas. Queremos tudo o que é muito bom. Aliás, a lei do Estado é muito curiosa, sabe? Embora por outros interesses. Quando há um concurso público, numa obra qualquer, aparecem várias propostas, não é? Várias propostas, empreiteiros, sei lá o que for. E então a norma da lei é assim, as mais baratas e as mais caras põem-se de lado. São rejeitadas logo à partida. E depois é as do meio, que se vão analisar. Claro, entra aquilo depois as cunhas, não é? A corrupção, essas outras coisas. Mas na questão espiritual, não adianta. A gente diz assim, isto é fácil demais, de certeza que não vai dar resultado. Mas isto também é impossível. Então põe também de lado. Vou buscar as outras, pensando se as consequências que vierem daí serão benéficas ou serão maléficas. Se são boas ou se não interessam. É esta reflexão, é este raciocínio que a gente tem que tomar. Tu vais morrer. Vou. Eu tenho aí uns amigos lá do outro lado, que já andam há 40 anos a dizer, vai morrer. Vou. Qual é a dúvida? Vou. Qual é a dúvida? Todos vamos. Eu às vezes digo assim, e tu morreste? Olha, já está tudo desmontado mesmo. Tu morreste. Então como é que tu não morreste e eu vou morrer? Como é que é? Isso, como é que acontece? Depois as pessoas dizem, ai que eu vou morrer. Porquê? Porque ele não pensa. Tu não vais conseguir fazer isto. Isso é que eu vou. Isso é que eu vou. Há situações que estão estudantes a estudar, não é? Estão ali todos aparaltados. Eu não sei, nunca percebi bem isso, mas pronto. Lá vão para os cafés, com aquilo todo em altos berros, tudo, e só estudam naquela barralhada toda. Eu não percebo, quer dizer, quando a pessoa precisava ter sossego, silêncio interior para analisar aquilo que está a estudar e refletir raciocinando e fixar melhor, não. Quanto mais barulho, melhor. Bom, mas há pessoas capazes de tudo, não é? Pois começam a estudar às 9 da noite, no café, não é? E de repente meia hora para a televisão ver isto, meia hora para a televisão ver aquilo, quando chega à 1 da manhã não está nada. Depois da 1 da manhã para a frente,
que não há nenhuma telenovela, então é que vão estudar. Às 2 estão cheios de sono, não fixaram coisa nenhuma. Os espíritos diziam que há muitos anos atrás que a melhor hora para se estudar era a partir das 6 horas da manhã. Das 6 horas da manhã. Porquê? Naturalmente, que agora já é mais tarde. Porquê? Porque agora as pessoas, no primeiro sono, andam a acertar o passo aos outros. Quando a gente entra no primeiro sono, aquele vai mais para cá, espera aí, aquela, eu vou-lhes fazer o fado, não sei o quê. E por isso é que há pessoas que acordam às vezes aflitas, com as mãos à volta do pescoço, ai que pesadelo. Mas podem ser pessoas vivas, espíritos, que vão para se vingar, para fazer mal, para etc. Podem ser. É o primeiro sono. Quando a pessoa depois acorda do primeiro sono, depois adormece, então descansa do resto da noite. E os espíritos diziam que naquela altura, agora talvez um bocadinho mais tarde, a partir das 4 horas da manhã, se fazia a despoluição magnética do espaço. Os pensamentos desencontrados, de raiva, de crítica, de censura, tudo aquilo que a gente vem hoje, ou acabou de ler inicialmente, o Evangelho, tudo isso acaba por as pessoas já se cansarem de andarem a fazer esses fados e dormem o segundo sono. Quando dormem o segundo sono, todo o ambiente começa a ser limpo pelas entidades encarregadas de fazer essa despoluição mental. E então, até às 4, 4 e meia da manhã, tudo isso é levado, esse magnetismo negativo, é levado para o mar, que absorve essa negatividade. É a altura em que, estando liberto o ambiente, os estudantes podem fixar melhor aquilo que estudam. E em 2 horas, render-lhe mais o estudo do que em 8 horas, desde as 4, não sei o que, até às tantas. É claro que só vale a pena refletir sobre isto, é raciocinar. Se eu estiver sentado e não tiver mais nada que pensar senão nos meus problemas, vou estar em depressão, mas isso é seguro. Se eu não tiver com que entreter a cabeça, com que distrair a cabeça, eu vou estar debaixo daquela ação. Não prestas, não vais, não prestas, não vais, e não vais conseguir, e não vale a pena estás a esforçar porque não vais conseguir. Chama-se isto uma ideia fixa, e em bom português, obsessão. Que pode começar de mansinho, não é? Com pezinhos de lã, neurose, depois vai um bocadinho mais adiante, psicose, e depois vai, esquizofrenia. Ou obsessão simples, vai e vem, ou obsessão instalada, que chega à subjugação, que vai ao domínio físico, mesmo físico da pessoa. Tudo isto é necessário entender. Eu vou ao centro tirar espíritos. Mas quem é que tira espíritos? Não é possível. Porque a pessoa sai daqui, chega ali ao portão, leva mais um bocadinho deles atrás. Eles vêm, chegam ali ao portão, não entram, porque não deixam entrar. Mas às vezes os médios manifestam-se, vão buscar as entidades. Vão buscá-las. Os espíritos vão buscá-las. Mas não entram no recinto, vêm trazidas. E vão manifestar-se para serem envolvidas, quebradas à força ou ajudadas a afastarem-se da terra. Agora, se a gente fizer um esforço de mudança íntima, de mudança interior, eles não voltam. Mas se a gente não faz esforço nenhum, só está naquela coisa. Agora é a minha vez. E já vem um à minha frente. E não devia ter ido. Esta gente é tudo cunhas. E mais não sei o quê. Estão ali todos pendurados ali no portão. Quando a pessoa vai a sair, e vão outra vez para casa. E reparem que muitas pessoas já vão a discutir. Quando saem ali ao portão, lá no carro, já vão a discutir. Porque é tarde, porque é cedo, porque é assim, porque é tarde, porque não vão ter tempo. Porquê? Porque eles estão lá fora. E voltam a envolver. Portanto, não há forma de eles quebrarem a força se nós não participarmos. Se nós não trabalharmos para que realmente eles não tenham razão para ter força sobre nós. Força mental. Vou-te matar. Não vais nada. Isso é que eu vou. Mas não vais. Eu não deixo. Eu não deixo. Mas às vezes os vivos podem ferrar um tiro na gente. Mas não é sempre assim, não. Não é assim. Temos aí casos de tragédias, de pessoas... Olha, não vai mais longe agora esta tragédia em Londres, que uma mãe desesperada envolveu o filho nos cobertores, atirou pela janela. E um senhor de idade cá embaixo viu aquilo no ar, foi a correr e apanhou. Era um bebê. Era um filho que era aqui salvar. Portanto, atirado de um 10º andar, do 15º andar, naquela velocidade de atração, quando chega cá abaixo, era um adulto o peso. Ou a outro avião que caiu na Somália, aqui há uns anos atrás, e salvou-se uma criança. Morreu tudo. Só uma criança se salvou, porque a mãe agarrou
na queda no seu peito, agarrou e depois apareceu aqui a queixar-se que lhe tinham roubado o filho, que lhe tinham tirado o filho. E tiraram, foram as equipas médicas, os socorristas, a criança estava viva, tiraram para lá para o hospital. Tudo isto a gente tem que raciocinar e entender. Não há cá figas, nem meias figas, nem bruxarias, nem rezas, nem benzeduras. Isto é tudo conversa. Isto é tudo conversa. Mas é claro que quem leva dinheiro tem que justificar o dinheiro que leva. E as pessoas, como aceitam essa justificação, vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, vai não sei o que e tal. Eu não deixo-me lembrar de uma colega minha do liceu, não é? Que aqui já era mulher, adulta, já com filhos, veio toda aflita até comigo, olha, vê lá e tal, então, já arranjei quem me resolva o meu problema. Tinha que dar 400 contos, naquela altura ainda era em dinheiro, ainda era em contos. O que é que achas? Barato. Eu disse, eu acho que é barato. Estás agora a usar comigo? Não estou nada. Tu andas há 8 anos no centro para ver se te libertas. Agora aparece alguém a dizer 400 contos, tu ficas livre de tudo, paga. Isso é um achado. Estás a gozar comigo. Até o dinheiro pode ser em cheque? Não, tem que ser em dinheiro contado. Paga, então. Ao menos fosse cheque, bolas. Não é? Eu ando aí cansado de dizer a essa gente tem milhões e milhões e milhões. Eu garanto, dizem-me para cá o dinheiro, eu garanto que quando a pessoa morrer, que eu meto um cheque na urna. Com 100% de juros. Ninguém cai na patente disso. Já viram? É uma coisa chata mesmo. Então, e o dinheiro de 400 contos é para quê? A época ela tem que fazer um trabalho no cemitério, tem que enterrar 400 contos. Ele está-se mesmo a ver, não está-se? Que ela vai enterrar 400 contos no cemitério. Porque a minha fizeram uma feitiçaria, enterraram 400 contos no cemitério. Então, ela que descubra onde é que está esse dinheiro enterrado, vai lá buscá-lo para lhe pagar a ela. Mas as pessoas gostam de ser enganadas. Quando era necessário que a gente refletisse sobre as coisas. Mas está a demorar muito tempo. Ainda tenho que vir muitas vezes. Há aqui pessoas que vêm aqui há 35 anos e ainda não mudaram. Só trabalho, passo, não mudaram nada. Também não são capazes de dar um passo em frente assim, onde é que é preciso que eu ajude, que eu vou ajudar. Isso dá-me um trabalho. Eu já tenho dito aqui a pessoas, portanto, estar aqui até às 11h30, no salão, à espera de vez para ir trabalhar, é melhor estar numa sala a ajudar os outros. Porque é ajudando que se é ajudado. É dando que se recebe. Por acaso eu até sou franciscano, mas é só de ouvido. É dando que se recebe. Mas é para os outros. Porque nós não temos consciência do que é ajudar espiritualmente. Do que é ajudar espiritualmente. Era Jesus, com certeza, pois claro, tal. Só mais tarde é que veio a ser Deus. Mas Jesus, passado 3 meses do seu apostolado, mandou 72 anunciar a boa nova da Galileia, 72. E passado meio ano, mandou 500 que se prontificaram em seu nome a ajudar quem sofria. Agora, se puder ser em casa, não pode, é que custa muito a vir aqui, elas não querem, nem querem cá vir, querem que se saiba e tal. Olha, muito obrigado. É o que há uns anos dizemos a pessoa assim, não posso ir, e depois o que é que vão dizer? Olha, não vão dizer muito diferente daquilo que dizem também. Eu até já falei na televisão sobre o assunto, deve ter em cima uma carga de mau-olhado que eu nem imagino. Porque as pessoas têm medo que a colega do lado no emprego diga que a gente foi ao centro. Porque é uma estupidez, porque se alguém, nosso colega, não sei o quê, sabes quem vai ao centro espírita? Quem é? Fulano assim, vai. Como é que sabes? Como é que sabes que vai? Também lá foste? Então a coisa é muito complicada, estar agora a arranjar desculpas. E quem der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante de Deus. Agora é preciso que a gente saiba o que é essa coisa do espiritismo, o que é a manifestação mediúnica, o que é tudo isso, para não cairmos na trapaça. Para não cairmos no engodo, para não cairmos na mistificação. E isso é necessário que a gente se aperceba disso. Então, ao ler o Evangelho, vejam lá quantas vezes Jesus falou com os espíritos. Quantas falou com os espíritos? Mas havia depois disso mais pessoas que falavam, os apóstolos. E mesmo assim havia mais pessoas, muito mais pessoas, de tal maneira que foram obrigados a escrever uma lei, uma norma, que dizia assim, quando alguém se levantar na Assembleia para falar,
calem-se todos os outros e escutem o que a pessoa tem para dizer. Porque importa saber se os Espíritos são de Deus. Mas depois a coisa mudou-se. Pois, claro que mudou. Sabe porquê que mudou? Porque a certa altura toda a gente foi dirigente religioso. Os que perseguiam o cristianismo, os cristãos, melhor dizendo, passaram a ser também cristãos à força. Matricularam-se logo. Tiraram uma licenciatura nas reitorias. Não é? E então passaram a ser também dirigentes religiosos. Só que as pessoas se levantavam na Assembleia. Levantavam-se na Assembleia e apontavam o dedo, isso é mentira. O senhor não é assim, não vive dessa maneira, nada disso. Está a falar, mas não faz. Então foi proibido. A comunicação dos espíritos, ou com os espíritos, foi proibida. Mas porquê que foi proibida? Porquê? Como é que se proíbe a reencarnação? Mas porquê é que se proibiu a reencarnação? Porquê? Se não existe, não é preciso proibir. Mas não existe. Para proibir para quê? A comunicação dos espíritos não existe. Então não é preciso proibir. E porquê é que se proibiu? Porque não convinha. E é todas essas análises que eu acho a rematar agora de uma forma mais concreta, mas não foram aquela malandragem do antigamente, porque essa malandragem do antigamente, muitos de nós que aqui estamos fomos. Fomos esses malandros que alteraram, que deturparam a doutrina de Jesus. Que deturpamos a doutrina de Jesus. Não é os cardeais, aquelas coisas da Inquisição. Muitos foram. Muitos que andam aí às vezes a passear-se, aparentemente sem culpa nenhuma, estiveram lá na Inquisição, nessa mortandade generalizada. Quem é que queimou os judeus nas câmaras de gás? Mas quem foi? Já estão aí, muitos deles andam aí. Já noutros corpos, com certeza. E é esta realidade da vida que é necessário perceber. Quantos dos presentes sabem que João Paulo II colocou no Catecismo Católico? Está lá. Os nossos familiares mortos podem voltar para nos ajudar. Está lá. Catecismo Católico, 1998. Um novo Catecismo Católico. Quantos sabem? Quantos sacerdotes falam nesse assunto? Quantos falam? Há 50 anos, no tempo do Paulo VI, que é uma comissão que era inicialmente 7, e depois passou a 13 com João Paulo II, estuda a reencarnação. Pô, há 50 anos ainda não saíram a público dizer, é mentira, não existe a reencarnação. Aliás, nós sabemos que já há conclusões evidentes de que a reencarnação é que Jesus falava ressurreição na carne. E que é uma realidade religiosa. Mas quantos acreditam agora que isto é tudo mentira? Mais de metade dos cristãos, muito mais. Se ele for agora dizer, não, afinal isto é verdade, isto é tudo uma trapaça. Andaram-nos a enganar este tempo todo. Isto é tudo mentira. Pode haver uma cisão gravíssima no seio da Igreja. Então não convém por enquanto. Vamos devagarinho. Quando de repente a ciência disser que é uma verdade, nós já sabíamos. Nós já sabíamos. Já sabiam porque é que não disseram. Não convinha, porque as pessoas iam ficar perturbadas, iam ficar aí com depressões por todo o lado. Então há coisas que não convêm. Verdades que não convêm. Quando Jesus falou, conhecereis a verdade e só a verdade vos libertará. Vamos fazer a nossa irradiação pelos doentes.